Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse dia, hoje, quinta-feira, e eu quero partilhar com você uma palavra de fé, uma palavra que vai encorajar o seu coração a acreditar em Deus, a acreditar na palavra dele, a obedecer os comandos que ele dá para a sua vida, amém? Eu quero usar hoje como um exemplo, lembrando que toda a Bíblia ela é repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus, de como Deus agiu na vida desses homens e mulheres, como Deus operava, como Deus agia com o seu poder na vida deles. E quando nós vemos o que Deus faz na vida deles, nós podemos crer e confiar que Deus fará da mesma forma na nossa vida, com o mesmo poder, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Amém? Então, queridos, eu quero usar uma passagem que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que diz um pouquinho a respeito da vida do rei Josafá, um rei muito abençoado, um rei que agradava o coração de Deus, um rei que temia o Senhor, um rei que fez muitas coisas boas para a fé do povo de Jerusalém, de Judá. E em determinado momento ele diz assim, presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, o rei Josafá diz assim: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só, que comando lindo, né? Que comando forte, profético. Ele diz assim, olha, e só para você entender que ele deu esse comando quando eles estavam no meio de uma guerra. Eles estavam no meio de uma guerra, que o exército inimigo era um exército poderosíssimo, e ele então veio dizer assim, olha, relembrar aquele povo, a nossa segurança não está no exército, não está nas nossas armas, não está no nosso poder de guerrear, mas creiam no Senhor e vocês estarão seguros. Acreditem nos profetas, acreditem nas profecias e vocês serão bem-sucedidos, vocês prosperarão, né? Mas o que eu quero falar com você aqui é que o rei Josafá chegou a essa conclusão não foi à toa. Se nós voltarmos 2 capítulos antes, lá no capítulo 19, capítulo 18, né? Nós vemos que esse mesmo rei Josafá, numa outra ocasião, ele havia simplesmente ignorado o que os profetas vinham dizendo, que o profeta alertou, né? Ele tinha uma amizade muito grande com o rei Acabe, e o rei Acabe o convidou, o, o intimou a participar com ele de uma guerra. E ele, porque era muito amigo do rei Acabe, eles estavam preparados, tinham grande chance de vencer aquela batalha. Ele falou, não, vamos, eu vou participar com você. E eles consultaram e o profeta disse, não vão, porque vocês vão perder. Mas eles ignoraram o que o profeta tinha dito e eles foram. E nessa guerra o rei Acabe foi morto. E esse rei Josafá só não foi morto pela misericórdia de Deus, porque ele clamou a Deus, na hora ele caiu em si, ele percebeu que ele tinha rejeitado o conselho de Deus, ele percebeu que ele tinha feito tudo errado. E a misericórdia de Deus salvou a vida dele, né? Tanto é que nessa outra situação de guerra, a primeira coisa que ele fez foi consultar a Deus, né? Ele aprendeu a lição. Saiba de uma coisa, a nossa vida ela vai andando em círculos, em ciclos, e você cai sempre no mesmo ponto se você não aprende a lição. Então aqui, Josafá ele estava diante daquela mesma situação de guerra, mas agora ele teve uma atitude totalmente diferente. Agora então ele confiou em Deus, agora então ele teve a sua segurança em Deus, agora então ele acreditou no que os profetas estavam dizendo. Vá, avance, adore a Deus e você vai vencer. E olha só a estratégia de guerra que ele teve, né? Ele fala assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores ao Senhor. Sabe quem é que ele colocou na frente de batalha? Sabe quem que é que ele colocou logo na primeira fila de uma guerra, de uma batalha?
os adoradores. Olha, tamanha era a fé que ele estava de que Deus o daria a vitória, de que Deus é quem guerrearia por ele, que ele nem pôs os guerreiros mais fortes na frente de batalha, ele pôs os adoradores, né? E ele fala assim: homens vestidos e ornamentados com vestes sagradas, marchando à frente do exército, louvando ao Senhor e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Olha só que lindo isso. E então no versículo 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor embaraço, pôs o Senhor confusão no meio do exército inimigo, e eles então vieram a lutar entre si e foram desbaratados. Olha que lindo isso, né? É muito interessante que quando você confia em Deus, quando você passa a adorar a Deus, mesmo em meio às situações mais adversas, sabe o que é que Deus faz? Ele vai na frente, Ele guerreia por você, Ele vai na sua frente, Ele é quem te dá a vitória, Ele desbarata o seu inimigo, Ele dispersa os seus inimigos e tudo, Deus faz exatamente como Ele prometeu. Você sabe que quando eu estava lendo essa passagem, hoje de manhã, eu me lembrei de um episódio na minha vida e eu quero dar um testemunho aqui para você. O meu filho, ele nasceu prematuro e ele era bem pequenininho, teve alguma dificuldade de desenvolvimento e quando ele tinha só recém-completado 3 meses de vida, a médica diagnosticou ele com uma hérnia, né? Uma hérnia. E meu filho nem tinha tomado todas as vacinas ainda, ele já tinha imunidade baixa por ser prematuro. E então a médica falando: você precisa internar o seu filho logo. E naquela ocasião não se encontrava médicos, porque era véspera de Natal, isso era em torno do dia 20, 22 de dezembro. Eu não conseguia encontrar médicos e aquela médica dizendo que meu filho precisava ser internado logo, às pressas. E eu orando a Deus e, meu Deus, e agora como é que vai ser? E ela falando: seu filho está com hérnia, ele está com uma hérnia e ele precisa ser operado. Até que eu passei pelo médico, pelo especialista, né, que faria então a cirurgia, e o médico falou assim: olha, seu filho não tem hérnia. Eu: não, doutor, não tem nenhuma hérnia aí, não. Seu filho não tem hérnia. E eu lembro que quando eu tirei a fraldinha dele, ele começou a gritar, chorar bastante. E o médico disse: olha, se o seu filho tivesse hérnia, nesse choro que ele está dando aí, essa hérnia já teria saído para fora, a gente já estava vendo ela aqui, né? E então o Espírito Santo me levou a lembrar que no dia anterior que eu tive a consulta e a médica diagnosticou o meu filho com aquela hérnia, na noite, né, anterior, eu estava lá com ele e o Espírito Santo falou assim: ore, né? Eu ouvi aquela voz: ore. Mas eu tinha acabado de sair do meu momento de oração, eu tinha acabado, eu tinha, lá no Brasil, eu tinha o hábito de entrar para um escritório que eu tinha na minha casa e ali eu orava, e eu já tinha feito isso, eu já tinha feito o meu momento de oração com Deus. E então eu falei assim: bom, na minha ingenuidade, né, eu já orei tudo que eu tinha preparado para orar, então eu vou só adorar a Deus, né? Eu vou só louvar Ele. Eu lembro que eu estava dando mamar pro meu filho e comecei a louvar a Deus, adorar, fechei os meus olhos, comecei a orar em línguas estranhas, comecei a adorar a Deus. E foi, para mim só era aquilo, para mim só era aquilo. Mas quando o médico determinou que o meu filho não tinha hérnia, o Espírito Santo me fez lembrar que naquela hora em que eu somente adorava e que eu achava que nada estava acontecendo, Deus estava entrando na batalha pela vida do meu filho, Deus estava curando o meu filho. Eu nem sabia ainda que o meu filho tinha aquela hérnia, mas Deus já sabia e Deus providenciou a cura enquanto eu adorava. Então, da mesma forma que, enquanto o povo adorava Deus diante daquela guerra, diante daquela batalha, Deus ia na frente, desarmando o inimigo, colocando o inimigo por terra, amém? E que você possa tomar isso como uma arma para a sua vida. A adoração, ela é uma arma. Quando você adora Deus, quando você o exalta, quando você o engrandece, quando você declara a Ele o quanto você precisa dEle, quando você clama pela justiça dEle, pela vitória dEle na sua vida, mesmo sem ainda saber o que está acontecendo, mesmo sem ainda saber o que serão dos teus dias, Ele entra, Ele vai adiante de você, Ele entra na batalha e Ele vence a guerra por você. Amém?
Em nome de Jesus, que você possa tomar esse conselho do rei Josafá. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos profetas e você vai prosperar. Você vai se dar bem em tudo que você fizer. Creia em Deus. Sempre, todos os dias, nós temos duas escolhas: obedecer a Deus ou fazer as coisas do nosso jeito. Em nome de Jesus, que você possa obedecer a Deus sem medo de errar, porque o Senhor vai te dar a vitória. Ele vai adiante de você. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Deus te abençoe.